Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 7 é o mais extenso da narrativa e constitui o ponto culminante do testemunho de Estevão, o primeiro mártir cristão. Através de um magistral discurso histórico, ele revisita a trajetória de Israel, de Abraão a Salomão, para demonstrar que a presença de Deus não está restrita a templos feitos por mãos humanas, mas que ele sempre esteve em movimento com seu povo. Este capítulo é uma ponte crucial que liga o Antigo ao Novo Testamento, culminando na visão celestial de Estevão e no início da dispersão dos crentes devido à intensa perseguição que se seguiu ao seu martírio. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 7 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. O discurso de Estevão perante o conselho. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? 2 A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: 3 Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 4 Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. 5 Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. 6 Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. 7 Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. 8 E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. 9 Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. 10 E o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. 11 Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. 12 Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. 13 Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. 14 Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. 15 Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. 16 Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 7 de forma didática, com divisão por partes e sempre destacando os versículos, para que você entenda bem a mensagem. Esse capítulo é muito importante porque mostra: primeiro, um resumo da história de Israel. Segundo, a rejeição constante a Deus. Terceiro, e o primeiro mártir da igreja, Estevão. Primeiro, introdução. Estevão começa sua defesa, versículos 1-8. O que acontece? 1 O sumo sacerdote pergunta se as acusações são verdadeiras, versículo 1. 2 Estevão começa falando de Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Versículo 3.
Deus prometeu a terra, mesmo sem Abraão ter filhos. Versículo 5. O povo seria escravizado, mas depois libertado. Versículos 6, 7. Significado: Estevão mostra que 1. Tudo começou com o plano de Deus. 2. Deus sempre guiou seu povo. Mensagem principal: a história do povo de Deus começa com promessa e fé. 2. A história de José, versículos 9 e 16. O que acontece? José é rejeitado pelos próprios irmãos, versículo 9. 2. Vendido como escravo. 3. Mas, versículos 6 e 7, Deus estava com ele. José se torna governador do Egito, versículo 10. Depois salva sua família, versículos 13 e 14. Significado: mesmo sendo rejeitado, Deus tinha um propósito maior. Mensagem principal: Deus transforma a rejeição em salvação. Voltamos a ler. 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. 18. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. 19. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. 21. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. 24. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. 25. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. 26. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? 27. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? 28. Quer matar-me como matou o egípcio ontem. 29. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. 30. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. 31. Vendo aquilo, ficou atônito. E, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. 32. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. 33. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. 34. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. 35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. 36. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 3. A história de Moisés, versículos 17 e 36. O que acontece? 1. O povo cresce no Egito, versículo 17. 2. Surge um rei que oprime Israel, versículos 18 e 19. 3. Moisés nasce, versículo 20. Moisés pensava que seria reconhecido como libertador, mas não foi. Versículo 25. Versículo 27. Quem o nomeou líder? 1. Moisés foge, versículo 29. 2. Depois Deus o chama na sarça ardente, versículos 30 a 34. O mesmo Moisés rejeitado foi escolhido por Deus como libertador. Versículo 35. Significado: o povo rejeitou aquele que Deus enviou. Mensagem principal: Deus escolhe pessoas, mesmo quando os outros não reconhecem. Voltamos a ler.
37 Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. 38 Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. 39 Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. 40 Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. 41 Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. 42 Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? 43 Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. 44 No deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. 45 Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi. 46 Que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. 47 Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. 48 Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta. 49 O céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, ou onde seria meu lugar de descanso? 50 Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas. 51 Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. 52 Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. 53 Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 4. A rebeldia do povo. Versículos 37 e 43. O que acontece? 1. Moisés profetiza sobre outro profeta. Versículo 37, referência a Jesus. 2. O povo desobedece. Versículo 39. 3. Pedem a Arão para fazer deuses. Versículo 40. 4. Fazem o bezerro de ouro. Versículo 41. 5. Deus os entrega à idolatria. Versículo 42. Significado: o povo rejeitou Deus e preferiu ídolos. Mensagem principal: o coração humano pode se afastar facilmente de Deus. 5. Deus não está limitado a templos. Versículos 44 e 50. O que acontece? 1. Estevão fala do tabernáculo. Versículos 44 e 45. 2. Depois do templo construído por Salomão. Versículo 47. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Versículo 48. Deus é maior que qualquer templo. Versículos 49 e 50. Significado: Deus não está preso a lugares e construções. Mensagem principal: Deus é maior que qualquer estrutura religiosa. 6. A acusação de Estevão. Versículos 51 e 53. O que acontece? Estevão confronta o povo diretamente. 1. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Versículo 51. 2. Vocês perseguiram os profetas e mataram o justo. Versículo 52. 3. Receberam a lei, mas não obedeceram. Versículo 53. Significado: ele mostra que 1. Eles são como seus antepassados. 2. Continuam rejeitando Deus. 3. Rejeitaram Jesus. Mensagem principal: religião sem obediência não agrada a Deus.
Voltamos a ler. Estevão é morto por apedrejamento. 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. 56. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 7. A morte de Estevão, versículos 54, 60. Versículos 54, 60. O que acontece? O povo fica furioso, versículo 54. Estevão vê Jesus à direita de Deus. Versículos 55, 56. Ele é apedrejado, versículo 58. 2. Um jovem chamado Saulo está presente, versículo 58. 3. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 59. 4. Senhor, não os consideres culpados. Versículo 60. Significado: Estevão. 1. Morre com fé. 2. Perdoa seus inimigos. 3. Confia em Deus até o fim. Mensagem principal: a fé verdadeira permanece firme até diante da morte. Resumo da mensagem de Atos 7. Este capítulo ensina 7 verdades principais. Primeira, Deus sempre guiou seu povo na história. Versículos 1, 8. Segunda, os escolhidos por Deus muitas vezes são rejeitados. Versículos 9 e 36. Terceira, o povo frequentemente resistiu a Deus. Versículos 37 e 43. Quarta, Deus não está limitado a templos. Versículos 44 e 50. Quinta, a desobediência espiritual é um problema sério. Versículos 51 e 53. Sexto, a verdade pode gerar rejeição e perseguição. Versículo 54. Sétimo, a fé verdadeira permanece até o fim. Versículos 55 e 60. Mensagem central de Atos 7. A história mostra que muitas pessoas resistem a Deus, mas aqueles que permanecem fiéis, como Estevão, demonstram uma fé verdadeira, mesmo diante da perseguição e da morte. Resumo simples. Atos 7 mostra: 1. Um resumo da história de Israel. 2. A rejeição constante a Deus. 3. E a morte de Estevão. Vou te explicar o Atos dos Apóstolos capítulo 7 registra o discurso de defesa de Estevão diante do Sinédrio, o tribunal religioso judaico, de forma didática, dividindo o texto em partes para mostrar o significado da mensagem e também as ligações com o Antigo Testamento. Nesse discurso, Estevão reconta a história do povo de Israel para mostrar 3 ideias principais. 1. Deus sempre guiou a história do seu povo. 2. O povo frequentemente rejeitou os enviados de Deus. 3. Os líderes religiosos repetiram esse erro ao rejeitar Jesus Cristo. A seguir está a explicação didática por partes com os versículos e ligações com o Antigo Testamento. A pergunta do sumo sacerdote, versículo 1. O sumo sacerdote pergunta a Estevão se as acusações contra ele são verdadeiras. Essas acusações tinham surgido no capítulo anterior, Atos 6, dizendo que Estevão falava contra 1. A lei de Moisés. 2. O templo. Estevão responde explicando toda a história de Israel. Deus chama Abraão, versículos 2, 8. Estevão começa falando de Abraão. Deus apareceu a ele e disse para sair de sua terra. Ligação com o Antigo Testamento. Isso está em Gênesis 12, 1. Abraão foi para a terra prometida, mas ainda não recebeu a posse dela. Versículos 4, 5. 2. Deus profetizou que os descendentes de Abraão seriam escravizados por 400 anos. Versículos 6, 7. Essa profecia aparece em Gênesis 15, 13 e 14.
3. Deus fez a aliança da circuncisão com Abraão. Versículo 8. Depois nasceram 1. Isaque. 2. Jacó. 3. Os 12 patriarcas. Mensagem: Deus começou seu plano através de uma aliança com Abraão. A história de José. Versículos 9 e 16. Os irmãos de José tiveram inveja dele e o venderam como escravo. Versículo 9. Isso aparece em Gênesis 37. Mesmo sendo traído, Deus estava com José e o tornou governador do Egito. Versículo 10. A fome levou a família de Jacó ao Egito. Versículos 11 e 16. Mensagem importante. Estevão mostra um padrão da história de Israel. Um homem escolhido por Deus é rejeitado primeiro, mas depois Deus o exalta. Isso prepara o argumento sobre Jesus. A história de Moisés. Versículos 17 e 36. Agora Estevão fala de Moisés. O nascimento de Moisés, 7, 17 e 22. Um faraó começou a oprimir os israelitas. Versículos 17 e 19. Isso aparece em Êxodo 1. Versículos 20 e 22. Moisés nasceu e foi criado pela filha do faraó. A rejeição de Moisés, 7, 23, 29. Moisés tentou ajudar seu povo. Versículos 23, 25. Mas os israelitas disseram: quem o nomeou líder e juiz? Versículos 26, 28. Ou seja, eles rejeitaram Moisés. Moisés fugiu para Midian. Versículo 29. Isso aparece em Êxodo 2. O chamado de Moisés, 7, 30, 34. Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Versículos 30, 34. Essa história está em Êxodo 3. Deus disse que libertaria seu povo do Egito. Moisés como libertador, 7, 35, 36. Versículos 35, 36. O mesmo Moisés que foi rejeitado foi enviado por Deus para libertar Israel. Estevão quer mostrar: o povo rejeita quem Deus envia. Profecia sobre um profeta futuro. Versículos 37. Moisés disse: Deus levantará um profeta como eu. Versículo 37. Isso está em Deuteronômio 18:15. Para os cristãos, essa profecia aponta para Jesus Cristo. A rebeldia de Israel no deserto. Versículos 38, 43. O povo rejeitou Moisés e pediu ídolos. Versículos 39, 40. Eles fizeram o bezerro de ouro. Versículo 41. Isso está em Êxodo 32. Versículos 42, 43. Estevão cita o profeta. Amós 5, 25, 27. O povo adorou falsos deuses como Moloque. Mensagem: Israel frequentemente se afastou de Deus. O tabernáculo e o templo. Versículos 44, 50. No deserto havia o tabernáculo, uma tenda de adoração. Versículo 44. Descrito em Êxodo 25. Versículos 45, 47. Depois vieram 1. Josué. 2. Davi. 3. Salomão que construiu o templo. Versículos 48, 50. Estevão explica que Deus não habita em templos feitos por homens. Ele cita Isaías 66, 1, 2. Estevão acusa os líderes religiosos. Versículos 51, 53. Versículo 51. Estevão diz que eles são 1. Rebeldes. 2. Duros de coração. 3. Resistentes ao Espírito Santo. Versículo 52. Ele diz que os antepassados deles 1. Perseguiram os profetas. 2. E mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo. O justo é Jesus Cristo. Versículo 53. Eles receberam a lei, mas não a obedeceram. A visão de Estevão. Versículos 54, 56. Versículo 55. Estevão vê a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Versículo 56. Ele diz: Vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Esse título vem da profecia de Daniel 7:13. A morte de Estevão. Versículos 57 e 60. Versículos 57 e 58. Eles o arrastam para fora da cidade e o apedrejam.
Ali aparece um jovem chamado Paulo de Tarso, ainda chamado Saulo. Versículo 59. Estevão ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. Ele também diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa oração é parecida com a de Jesus na cruz em Evangelho de Lucas 23, 34. Estevão então morre. Mensagem principal de Atos 7. Este capítulo ensina 3 grandes verdades. Primeira, Deus sempre guiou a história de Israel, versículos 2-50. Segunda, o povo frequentemente rejeitou os enviados de Deus, versículos 9, 27, 39, 52. Terceira, Jesus é o Messias prometido, mas foi rejeitado, versículos 52-56. Resumo simples. Estevão mostra que 1. José foi rejeitado pelos irmãos. 2. Moisés foi rejeitado pelo povo. 3. Os profetas foram perseguidos. 4. E agora Jesus também foi rejeitado. Por dizer essa verdade aos líderes religiosos, Estevão se tornou o primeiro mártir do cristianismo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!